Prezados irmãos, boa noite a todos. Antes de começar, lembrando que essa semana agora começa o mês de março, então nós vamos recomeçar os nossos grupos de estudo. Quem tiver interesse, e quem já frequenta, nosso grupo de estudo, terça-feira, às 19 horas. Então, se uma pessoa se interessar, é só chegar, tá? Um pouquinho antes, assim, uns 5 minutos antes das 19 horas, 19 horas começa. Chega e pode começar a frequentar nosso grupo de estudo. Ali na última mesa, na última cadeira, nós temos alguns livros bons de doação, quem quiser, tá? Pode escolher o livro ali e levar. Temos o nosso clube do livro, a responsável é a Gabriela. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando se esquecer do mal e seguir o bem, trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Demanda. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus a abençoe. Boa noite a todas as irmãs, irmãos. Vamos tentar de novo. Boa noite. Agora melhorou. Então, que todos nós possamos receber esse carinho da espiritualidade amiga, que aqui se faz presente, como a gente sempre fala, né? Antes mesmo de nós entrarmos por essas portas, a espiritualidade já preparava esse ambiente para nos receber. E que nós possamos, então, sentir durante essa fala a espiritualidade nos cuidando, nos amparando. Muitas vezes, quem vem pela primeira vez, muitas vezes, né, quer sair daqui com alguma resposta, quer sair daqui mais leve do que chegou, e isso é muito natural, e de certa maneira, muitas vezes acontece isso. Mas também muitas vezes a gente já quer começar a ir em algum lugar, tanto na igreja, quanto nas casas espíritas, quanto em templos, né? E já sair com tudo pronto. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que nem sempre funciona assim. Porque o conhecimento, a verdade, aquilo que nós necessitamos aprender, aquilo que vai nos curar de fato é um processo. E muitas vezes aquela cura que a gente mais precisa é aquela que está dentro de nós mesmos, né? É aquele machucadinho que a gente tem por muitas razões. E hoje a gente vai falar, o nosso tema, a gente vai abordar um dos machucados, uma das feridas que a gente traz de outras existências e até mesmo nessa, por algo que a gente não consegue fazer. Mas quero antes dizer que todos nós aqui possamos aproveitar essa casa, possamos aproveitar esse espaço de luz, porque realmente estamos num espaço de luz. Se todos nós pudéssemos ver, e isso a gente gosta de repetir sempre na introdução,
o que acontece aqui nos bastidores de uma casa espírita? Será que estamos só nós? Isso não é motivo para medo, jamais. Mas, pelo contrário, é motivo para a gente crer cada vez mais no que muitas pessoas dizem que é sobrenatural. Porque no Espiritismo não existe o sobrenatural. É tudo muito natural. É muito natural, por exemplo, que esteja aqui passando macas por nós, aquelas que a gente vê lá no filme, no nosso lar. É muito provável que tenha resgates aqui neste momento. É muito provável que talvez um amiguinho, um companheiro, alguém que a gente trouxe da nossa casa esteja aqui, que estava nos atrapalhando, né? Muitas vezes sem querer, possa estar sentado aqui, escutando a doutrinária e muitas vezes ficando para depois ser tratado, para depois os irmãos poder conversar, a espiritualidade também, encaminhar para onde se deve. Mas por que a gente fala isso? E por que sempre é o motivo de falar isso? Porque a gente esquece de que existem espíritos desencarnados aqui também. E a gente precisa falar também para eles. Então, não está somente nós. E isso, mais uma vez, não é motivo de pânico, não é motivo de medo. Não, pelo contrário. Nós somos espíritos. Né? Um amigo meu dizia assim, se a pessoa tem medo de espírito, ela não deve nem se olhar no espelho, porque ela é o espírito. A única diferença é que nós estamos, neste momento, encarnados. Então, todos nós somos. E por isso que desejamos do fundo do coração, desejamos com todo o nosso carinho, com toda a nossa limitação do que aqui nós vamos falar, que possamos estar acolhidos, que possamos nos sentir em paz, que possamos sim sair daqui melhores do que chegamos e receber pouco a pouco esse carinho que cada um de nós vai receber, que cada um de nós quer muitas vezes receber. Muitas vezes nós estamos carentes de algo e talvez é da conversa que muitas vezes nós falamos e as pessoas não escutam. É daquela dor que vem passando e passando e passando e passa os anos e continua, porque não está sendo bem tratada, porque não está sendo bem cuidada. É as influências do dia a dia negativas que a gente vem acompanhando nos diversos meios, de todos os que a gente pode imaginar, e que nos traz também para dentro de nós. E o nosso corpo reage. E o nosso espírito também reage. E nós espíritos reagem. E o nosso perispírito, então, mas isso seria também para um outro momento. O que nós queremos começar a falar nessa noite, fria talvez, aqui está frio. Entendedores entenderão. Né? Mas o que nós queremos falar nessa noite, agora está melhor, não, agora está melhor, antes estava. Né? O que nós queremos falar nessa noite é que existe sim, talvez uma ferida, que muitas vezes nós criamos, mas muitas vezes ela chega assim, do nada. Porque existe a falta de algo, que é o perdão. E o perdão nós vamos encontrar no Evangelho. O perdão nós vamos encontrar muitas falas de Jesus, mesmo quando ele não falava exatamente a palavra perdão, mas ele tentava, principalmente com os seus discípulos, para que as coisas ficassem mais leves, né? Porque a gente sabe que os discípulos, cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha seu jeito. O Pedro, então, eu gosto muito do Pedro, né? O discípulo. Então, o Pedro, ele era aquele jeito de Mateus, que ninguém não compreendia muito. Então, se a gente for analisar os discípulos, cada um tinha o seu perfil. E Jesus, como líder, ele tentava fazer com que as coisas ficassem mais leves entre eles. Para quê? Para que a caminhada, para aquilo que precisava acontecer na sua trajetória, pudesse sim ser uma caminhada mais leve, uma caminhada serena, e que no final de tudo eles pudessem estar em paz. Mas também a gente vai encontrar no Evangelho sobre o perdão, que não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7 ele vai. Muitas e muitas vezes perdoar. Mas se perdoar uma vez,
já é difícil. Imagine perdoar tantas vezes assim. Daí a gente vai se perguntar, tá, mas como assim? Será que eu preciso mesmo ter que perdoar alguém tantas vezes? Porque muitas vezes a gente tem que... E aí que é a ideia principal da doutrina espírita, que a gente estava falando antes, nessa questão dessa atualidade, da modernidade, a gente ter sim, seguir esse aspecto, mas também sempre muito claro com a doutrina. Um exemplo que a gente tem trazendo. Se alguém nos fere tantas vezes, 400 e poucas vezes, se alguém nos fere, a gente tem que estar perdoando todas essas vezes? Ou será que dependendo da situação, a gente perdoa? Falando isso, a gente esquece? Precisa esquecer? Não? Também concordo. Imagine alguém te machucou muito e daí a gente assim, não, tem que esquecer. Esquece o que o outro te fez. Nunca vai acontecer um processo de perdão se a gente obrigar o outro a esquecer. Porque perdoar, para começar, não é nem esquecimento. Porque em algum momento nós vamos lembrar, principalmente se aquela dor, aquela situação que alguém nos fez ou que a gente fez, foi muito, muito pesado. Foi muito pesado. Imagine, por exemplo, alguém, um pai, uma mãe, que o filho, aconteceu uma situação muito difícil, muito triste com o filho, com uma filha, e o que acontece? A pessoa que feriu aquela criança, aquele jovem, será que uma mãe consegue esquecer? Muito difícil, muito difícil. Agora, o que será que o Evangelho nos pede, principalmente nessa 70 vezes 7? O quê? Que a gente não traga para o nosso coração. Que a gente não fique martelando aquilo, que a gente não fique pensando tantas vezes naquela situação. Porque daí sim, daí vai nos machucar mesmo. Quando a gente vai falar em outro momento sobre o espiritismo, doutrina espírita e atualidade, no sentido de que trazer situações da atualidade com este evangelho, sem fugir deste evangelho. Porque nós precisamos acompanhar a atualidade, sim, nós precisamos acompanhar os passos que a humanidade está tendo, sem tirar esse foco. Agora, e a gente precisa falar, vamos entrar no mês de março. Femicídio, essa palavra ainda, está acontecendo adoidado aqui, no Rio Grande do Sul. Muito. As casas espíritas não devem falar? Olha, não deve usar isso para trazer outras questões, mas deve falar no sentido do quê? Disso que nós estamos falando, do perdão. Porque em outros lugares, e a gente tem responsabilidade, sim, de falar, o que se pede? Que a mulher continue apanhando, que a mulher seja, assim, submissa a tal ponto, e nós não estamos falando de feminismo aqui, não estamos, porque isso é outra coisa, e daí a gente deixa para quem gosta de falar sobre isso, mas nós estamos falando de cuidado, de prevenção. Que a mulher pode ser agredida quantas vezes quiser, que a mulher pode... E vai perdoando, não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que tu tire do teu coração situações desnecessárias. Alguém que bate, alguém que bateu em você, alguém que bateu no filho, alguém que bateu em alguém que a gente ama, por exemplo. Ou alguém que a gente sabe que bateu em alguém que a gente nem conhece. Será que é fácil esse perdão? É difícil. Mas também ficar só nisso também é um processo doloroso. Isso nós estamos trazendo mais na atualidade. O que a gente quer dizer com isso? Jesus é muito claro. Jesus, se a gente for analisar nos evangelhos, em alguns filmes, principalmente naquela série, que para mim é uma das séries sensacionais, Os Escolhidos, né? Tem um nome em inglês, mas eu não vou me desafiar aqui, né? Então, aquela série mostra um Jesus
doce, um Jesus acolhedor, mas ao mesmo tempo um Jesus firme. Um Jesus que tinha pulso firme. Não, não, sim, sim. Ou seja, ó, tá te machucando? Seja a situação que for, se perdoa. Perdoa o outro, mas não segue mais com aquela situação que está te machucando. Vejamos bem. Pode ser prejudicial para a sua vida a situação que hoje tu vive, nos caminhos que a gente está se encontrando, pode ser prejudicial. Aquela situação está te deprimindo. Vigiamos o nosso pensamento, vamos orar, pedir para a espiritualidade que nos encaminhe para o que for melhor, mas jamais, jamais trazer mágoas para o nosso coração e ainda nos prejudicar essa existência que nós imploramos para estar aqui. Sejamos francos conosco mesmo. Mas também, a gente está falando muito aqui de quando nos machucam. Eu lembro que há alguns anos atrás eu participei do Acamp, que é um retiro no Carnaval. Infelizmente em Santiago não acontece, um retiro espírita, e eu fui em São Borja para participar. Eu sou natural de lá, então eu fui participar lá. Então é um retiro de jovens, a juventude, assim, vai, né? Na época eu era mais jovem, óbvio, mas vai, né? Vai os adultos, vai os responsáveis, os evangelizadores. E é muito interessante. E a gente fazia uma técnica, e a gente pegava um papelzinho de coisas negativas que poderiam acontecer. E nisso a gente ia se pintando. Imagina, aquela galera lá fazendo folia, vamos dizer assim, né? Saudável. E a gente ia se pintando. E no final da dinâmica, o que acontecia? Quem estava fazendo, né, disse assim, ó, isso tudo, daí a gente está todos pintados, né? Tudo situações que a gente faz no dia a dia, que parece ser leve. E daí o que acontecia? Tudo isso são situações que a gente se dá conta. Um exemplo, a pessoa está falando com nós, a gente deixa falando sozinho. De repente aquela pessoa só tinha nós para falar. A pessoa precisa de um abraço, nós estamos passando rápido, tipo simples, viu? E a gente nem abraça ela. Ela está com um problema, ela vai nos contar um problema, a gente diz assim, pois é, mas sabe que tem gente pior? Ou então, a gente não escuta, às vezes, as pessoas. A gente julga. E isso tudo a gente ia se pintando. E daí foi falado assim, ó, isso são situações que a gente se dá conta, fora as situações que a gente não se dá. E que às vezes a gente acaba fazendo para o outro, mesmo sem querer. Mas essas situações, o que nos pede? Mais calma. Será que não tem alguém que a gente precisa pedir perdão? Ou desculpa, não vamos nem no perdão, mas desculpas. Sabe, por exemplo, hoje, pegar e fazer aquela ligação e dizer assim, então, faz tempo que eu não te ligo, né, não te vejo. Só queria dizer assim, se caso tu levou a mal alguma coisa, desculpa. Ou tem pessoas que têm dificuldade de pedir desculpas, têm dificuldade de dizer eu te amo, têm dificuldade de abraçar. Ó, tudo bem. Seria interessante entender por que tem essas dificuldades. E hoje nós temos recursos na Terra para isso. Mas se caso achar que é o seu jeito, tá tudo bem. Mas às vezes passar e mandar olá, ou mandar alguma mensagem, também muitas vezes a gente pode dizer assim, ó, bom dia, se cuida, muitas vezes também é um eu te amo. Olha, eu me importo contigo, também é um te amo. Então nós estamos falando alguns tópicos aqui, mas tem um que ainda é o que vem, vamos dizendo, perturbando mais do que obsessor. E olha que o obsessor perturba, né? A gente sabe. Muitas vezes a gente culpa só os obsessores, né? Muitas vezes a gente tá tão perturbado nós mesmos com nós mesmos que eles vão chegar para nos perturbar e eles ficam dizendo assim, ele não deixa eu perturbar, porque ele já fica todo perturbado, então, né? A gente não dá nem trabalho mais pro obsessor. A coisa tá tão complicada que a gente nem se dá o trabalho mais, nem deixa eles fazerem o papel deles, vamos dizer assim.
Mas tem algo que perturba realmente muito. É aquilo que a gente não curou lá no passado. E muitas vezes é aquilo que a nossa bisavó não curou. Como assim? E calmem nossos corações. Nós não estamos falando em terapias diferentes aqui. Nós estamos falando da doutrina e nós já vamos chegar lá. Nossa bisavó passou muita tristeza, passou dificuldades. Um exemplo, né? Queria ter seus sonhos, mas não podia. Nossa avó seguiu o mesmo padrão. Nossa mãe, um exemplo, não estou dizendo que é sempre assim, seguiu o mesmo padrão. Nem sempre nesse sentido, pode ser em alguma outra coisa. Tinha medo. Alguém pode dizer assim, nossa, a minha avó tinha medo, minha mãe tinha medo, e eu estou começando a ficar com medo de uma situação. Minha avó não queria viajar, não queria progredir, minha mãe também não, então eu também estou com medo de me permitir. Minha avó sempre teve dificuldades com os filhos, a minha mãe também teve, e agora eu estou tendo. O que é isso? É um padrão repetitivo, que muitas vezes acontece. E sabe aonde a gente encontra? E por isso que eu estou dizendo que é da doutrina. Muitas vezes nos atendimentos fraternos, mas isso sempre acontece na minha família. Eu estou dando exemplo, pode ser outras questões. Aí eu me sinto culpada por isso. Muitas vezes a gente escuta. Eu não consigo me perdoar porque agora eu estou fazendo exatamente isso com meu filho. Mas aí o que a gente vai encontrar nos livros da Joana? Por exemplo, o auto-perdão. Ou perdoar aquelas pessoas, muitas vezes, que a gente pegou aqueles ensinamentos e achou que era o certo. Quando, na verdade, a gente julga também os nossos antepassados por situações que eles fizeram, mas que, na verdade, naquele tempo, naquela época, era exatamente aquilo que eles podiam oferecer. Vocês têm ideia que hoje é difícil? Agora eu estou com o celular aqui na nossa frente, né? Não sei se está ao vivo ou não, mas, por exemplo, se está ao vivo ou depois vai para a rede social. Se eu falar o mínimo aqui de uma besteira ou que alguém não vá concordar, gente, assim, ó, foi. Então nós temos muitos hoje, a gente tem que cuidar, a gente às vezes não pode dizer tudo o que a gente quer. Não é assim, hoje a gente não está vivendo assim. A gente ofende qualquer pessoa sem querer. A gente tem que cuidar. Muitas vezes a gente parece que está pisando em ovos. Imagine lá naquela época, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, ainda era mais difícil. Por que a gente está trazendo isso aos nossos antepassados? Porque sempre a gente vai falar com inspiração. Segundo, do que a gente vê já nessa atualidade, de pessoas, sim, que estão repetindo os mesmos comportamentos e estão dizendo, eu não quero isso para mim. Os relacionamentos dos meus familiares, nenhum deu certo, um exemplo. E agora o meu também não está dando. Não, tu não precisa seguir nesse mesmo padrão. Mas o que tem que se fazer? Daí é se conhecer os nossos sentimentos e sim, essa doutrina, ela oferece sim algo mais filosófico, ela oferece sim a ciência que vai nos ensinar muitas coisas. A mentora de Divaldo Franco, que o Divaldo Franco, né, foi um representante para todos nós, Joana de Ângeles, que deixou tesouros para nós nesses livros. E que vai nos ensinar a nos cuidar, vai ensinar a não nos sabotarmos, como a gente muitas vezes faz. E daí a gente culpa o outro. Quando, na verdade, muitas vezes nós precisamos também nos perdoar. E que nessa noite, já nos encaminhando agora para o final, nós possamos nos perdoar.
E eu vou pedir para nós fazer um exercício rapidinho. Pensar, primeiro, hoje eu preciso desculpar alguém? Mesmo que não tenha me pedido desculpa. Mesmo que a pessoa nem saiba que fez alguma coisa que me deixou triste. Se precisa, desculpa ela agora. Desculpa. Tenta, pelo menos. Talvez a primeira vez não vai ser totalmente de coração. Segundo, tem alguém que eu preciso pedir desculpa, mas eu não tenho coragem? Pede desculpa agora. Vamos pedir desculpa agora. Por qualquer coisinha, sabe? Até aquela amiguinha lá da escola que de repente a gente empurrou e ainda lembra. Qualquer coisinha. E comigo, dentro de mim, em alguma coisa que eu fiz algum tempo atrás. Eu preciso me desculpar de alguma coisa? Então, que a gente possa também nos perdoar. Lembrando que estamos aqui para aprender. Lembrando que todos aqui nós somos amados pela espiritualidade e pelo Criador. E assim, então, a gente fez esse pedido, porque hoje, irmãos e irmãs, é o que nós temos. Talvez aquela ligação que a gente tanto quer fazer, a gente não consiga fazer daqui a um tempo para aquela pessoa. Então, pelo menos, a gente fez um exercício aqui dentro dessa casa espírita, porque quem pensou em alguém chegou. Quem pensou em alguém chegou. E com essa mensagem, dentro das nossas limitações, a gente agradece a paciência, o carinho, e possamos refletir cada vez mais sobre o perdão. E assim, então, a gente deseja uma abençoada noite a cada irmão e irmã, encarnado e desencarnado, que esteve aqui. Fizemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Andressa. Que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira. Guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, e se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-nos a fronte com os seus auréoles de luz. Que assim seja. Sim, sim.